Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 11. Teólogo e diretor de consciências. O sacerdote padre Donato Spiti, afamado por sua ciência, lia certa vez diante de Geraldo a vida de Soror Maria do Crucifixo. Irmão, não entendo o que o autor escreve neste capítulo, em que fala do estado de solidão da alma religiosa aos pés de Cristo crucificado. Essa leitura não é para o senhor, padre Donato. O senhor não a pode entender. E por que não? Não está escrito em hebraico. Lede então de novo. Donato tomou o livro e leu lentamente e com toda a atenção a passagem que lhe parecia difícil e obscura. Compreendeu alguma coisa? Nada, irmão. Geraldo traçou-lhe na fronte o sinal da cruz e disse: Leio agora, padre. Donato leu pela terceira vez a passagem em questão. Oh, como é que antes eu não compreendia? É tão claro. E explicou ao nosso jovem o que se dizia naquela página. A outro sacerdote sucedeu o mesmo com um escrito de Monsenhor Palafox. Geraldo traçou-lhe o sinal da cruz na fronte e disse: Lede agora, em nome da Santíssima Trindade. O dom de explicar certos assuntos obscuros de teologia fizera-se notório em nosso santo desde muito jovem. Como nunca estudara aquelas matérias, a única explicação de semelhante ciência é que a recebera diretamente do alto. Inúmeros teólogos, tanto da sua congregação como de fora, dirigiam-se a ele em busca de soluções, e todos se retiravam pasmados de suas respostas. Um deles chegou a afirmar que, na sua opinião, um padre da igreja não encontraria respostas e explicações mais claras e exatas. Outros manifestavam sua admiração, sua surpresa em termos menos lisonjeiros. Como pode, diziam, como pode este leigo sem estudos falar destas coisas e fazer emudecer aos mais conceituados mestres? Muitos bispos e diretores de seminários pediam-lhe não que pregasse, pois não recebera ordens sacras, mas que dirigisse a palavra aos seminaristas. O humildíssimo Geraldo, quando recebia a ordem de seus posteriores, obedecia prontamente e, pelos frutos colhidos, pode deduzir-se que o fazia com os melhores resultados. Havia em Corato duas comunidades religiosas, uma não muito fervorosa, a outra francamente relaxada na observância das regras. O superior da missão ordenou a Geraldo que lhes dirigisse a palavra, exortando-as à regularidade. Com a primeira, a coisa foi relativamente fácil. Com poucas conferências, as religiosas reconheceram seu erro e enveredaram pelo caminho certo. Quanto à segunda comunidade, o caso foi bem mais difícil, porque o relaxamento tomara proporções incríveis. Desaparecera a observância regular, os sacramentos não eram frequentados, entre algumas reinava franca discórdia, e a maior parte perdia o tempo precioso em mexericos e frívolas conversações com seculares nos locutórios. Geraldo exortou-as como só ele sabia fazer, mas o resultado foi nulo. Chamou então ao locutório cada religiosa em particular, e ele lhes fez ver que sua conduta era um absurdo. Se queriam viver como gente do século, para que ficar no convento? E se permaneciam na comunidade, como podiam esquecer que, um dia não muito distante, deveriam prestar contas a Deus do escândalo que davam ao povo com seu relaxamento? As religiosas abriram, afinal, os olhos e, não podendo resistir às veementes exortações do jovem religioso, prometeram emendar-se, retomar a observância das regras e abster-se do locutório. Havia no convento uma janela que dava para a praça. Dali as religiosas se inteiravam de tudo que se passava lá fora. Tendo obtido delas a promessa de se emendarem, Geraldo pensou ser coisa fácil conseguir que tapassem aquele observatório. Prometeram fazê-lo, mas de fato a janela continuou como estava. Algumas religiosas acharam que já era bastante sacrifício voltar à antiga observância e que era demasiada exigência impor-lhes o fechamento da referida janela. Geraldo insistiu. A promessa foi a mesma, mas o resultado também. Que é que aconteceu, então? Certa manhã, as religiosas notaram que o corredor estava um pouco mais escuro que de costume. Olharam para a janela e, com a surpresa que se pode imaginar, viram que estava tapada.
Compreenderam que aquilo não era natural, porque é impossível que à noite tivesse entrado algum pedreiro e feito serviço com tanta rapidez e sem o menor ruído. Arrependidas, colocaram sobre a parede milagrosa um grande crucifixo. Antes de partir, Geraldo reuniu pela última vez a comunidade no locutório. Falou-lhes do amor de Deus com tanto ardor que teve um êxtase. Seu rosto inflamou-se, como se um fogo divino o devorasse. Tendo os olhos dirigidos para o alto, agarrou-se à grade de seu peito, e de seu peito escapavam suspiros tão ardentes que, arrebatadas, todas compreenderam que algo de sobrenatural se passava com o santo. Bons minutos durou o prodígio, e quando voltou a si, parecia todo exausto. Pediu um vaso de água, como para aliviar o ardor divino que o consumia. Profundamente impressionadas, as religiosas ficaram ainda mais confirmadas em suas resoluções. Mas, onde a ciência e visão sobrenaturais de Geraldo atingiam caracteres extraordinários, era no dirigir as almas. Foi grande recrutador de vocações sacerdotais e religiosas. Não havia convento na região onde ele atuou que não tivesse alguma vocação enviada por ele. Certo dia, acompanhava 7 donzelas que, conduzidas por seus pais, se dirigiam ao mosteiro de Saragnano para ingressar no noviciado. De repente, ouviram-se trovões. O céu toldou-se de nuvens e despejou uma chuva diluviana. As moças, como as demais pessoas, estavam muito aflitas. Em pleno campo aberto, não divisavam pelos arredores sequer uma cabana para abrigar-se. Não tem mais, disse-lhe Geraldo. Nunca se deve desconfiar da providência. Tomou seu manto e estendeu-o sobre o grupo. Prosseguiram todos seu caminho sem que uma só gota d'água os atingisse. Em Sarnano, não esperavam mais os viajantes pensando, e com razão, que com semelhantes temporal teriam adiado a viagem. Qual, porém, não foi a sua surpresa ao vê-lo chegar, e muito maior foi o espanto quando constataram que todos estavam com as roupas tão enxutas como se tivessem caminhado sob os raios do sol. As filhas de certo senhor Caput, movidas pelas exortações de Geraldo, obtiveram de seu pai o consentimento para ingressar no mosteiro do Santíssimo Salvador de Foggia. A dificuldade era a viagem, tinham de passar o rio Cervaro, que naqueles meses de inverno era um sério problema. Não vos preocupeis, disse o santo aos pais, levai vossas filhas a Foggia sem receio, eu irei convosco. Chegados ao Cervaro, viram que estava extraordinariamente cheio devido às chuvas. Em vão, o senhor Caput rogou a Geraldo que não se expusesse ao perigo. Irmão, é a morte certa. Não tenhas medo, não. Segui-me. O santo fez avançar seu animal e entrou no rio. No mesmo instante, como diante de Moisés no Mar Vermelho, as águas abriram-se e a comitiva passou à outra banda, de modo milagroso, sem saberem se estavam sonhando ou acordados. No mosteiro de Corato, onde Geraldo tapou misteriosamente a janela, havia uma educanda chamada Vivência Palmieri. Como estava para terminar seus estudos, só ansiava pela hora em que seus pais a fossem buscar para participar de festas e danças que muito apreciava. Geraldo a fez vir ao locutório. Vivência, que pretendeis fazer quando terminar vossa educação? Irmão, estou esperando que venham me buscar e me levem para casa. Digo-vos francamente que não gosto desta vida de reclusão e de tão poucas distrações. Ah, então quereis deixar esta casa? Pois eu vos asseguro que quando vierem vossos pais não querereis ir com eles. Mas por quê? Porque sereis religiosa neste mosteiro, e aqui vivereis longos anos. Eu, freira? Que estás dizendo? Antes morrer que ficar aqui. A vez de ver, disse-lhe Geraldo, despedindo-a, a vez de ver. A jovem saiu rindo-se da ideia do irmão. Ela, freira, que ideia! Mas, pouco depois, era uma das mais assíduas em frequentar a capela. Não falou mais de bailes nem de saraus, antes seu lema favorito, e quando chegaram os pais para levá-la consigo a Nápoles, onde residia a família, ficaram pasmados de ouvi-la dizer: não quero ir para casa, quero ser religiosa neste convento. O pai não concordou, fez-lhe ver que em Nápoles o noivo dela a esperava, que entre as duas famílias estava tudo combinado, e se o casamento não se realizasse, que iriam dizer deles?
Que digam o que quiserem, meu pai, mas o senhor compreende que não sou insensata para contrair matrimônio sentindo, como sinto, grande repugnância por esse estado. Permitam-me ser religiosa neste convento, não desejo outra coisa. Os pais, esperando que com o tempo passassem aquelas veleidades de santidade, concederam-lhe a permissão desejada. Estavam cansados de esperar que Vivência lhes escrevesse para irem buscar, mas a carta nunca chegou, porque nunca foi escrita, e nas crônicas do convento se lê que Madre Vivência Palmieri ali faleceu santamente aos 99 anos de idade. Nas atas da canonização do nosso santo, lêem-se muitos outros casos semelhantes que, por brevidade, passamos em silêncio. Numa das vivendas mais antigas e suntuosas de Melfi, havia um jovem de 18 anos enfermo. Não dizem as crônicas de que enfermidade sofria o rapaz, cujo nome era Miguel de Michele, mas provavelmente era tuberculose. 2 vezes entrara no seminário para seguir a carreira eclesiástica, e ambas as vezes teve que retirar-se em estado de extrema fraqueza e esgotamento. A segunda saída deu-se quando Geraldo chegou àquela cidade com os missionários. Miguel estava de cama com febre alta, muito magro, pálido, quase cadavérico. Comia muito pouco e esse pouco ainda lhe fazia mal. Seu sono era sempre agitado. Os médicos receitaram poções para baixar a temperatura e fortificar o organismo. Declararam perentoriamente aos pais que o jovem de modo algum podia continuar os estudos e aconselharam levá-lo a outros ares. A mãe estava aflitíssima, compreendia que seu filho, enquanto vivesse, teria uma saúde muito precária. Pela maneira de falar dos médicos, percebeu que não contavam muito com os remédios receitados. Que fazer? Miguel era filho único e não queria perdê-lo, mas que fazer se até os facultativos se reconheciam incapazes de curá-lo? Restava à atribulada mãe o grande recurso de todas as mães em transes semelhantes, recorrer a Deus com fé e confiança. Orou e percorreu todos os conventos pedindo orações por seu filho. Ela mesma ia diariamente ouvir missa e comungar na igreja onde os missionários davam as santas missões. Ouviu falar de Geraldo e dos portentos que espalhava a sua passagem, e resolveu fazê-lo vir à sua casa para que curasse o seu Miguelzinho. O que pretendeis é impossível, disse-lhe uma amiga. O irmão Geraldo está continuamente cercado de uma muralha de ouvintes que não o largam nenhum instante. Seguramente aquela amiga não era mãe ou não tinha nenhum filho às portas da morte. Que há que uma mulher não possa fazer para salvar a vida de um filho? A mãe do doente dirigiu-se incontinente à casa onde se hospedava o nosso santo e, como tinha ouvido dizer, encontrou o prisioneiro de uma multidão que lhe queria falar ou pedir um conselho, um consolo, uma oração ou ao menos ouvir suas ardentíssimas exortações. A senhora foi abrindo caminho com boas palavras, mas também com algum empurrãozinho, e afinal chegou onde estava Geraldo. Mas como falar-lhe, como formular o seu pedido? O santo deu com os olhos nela e com um leve sorriso disse: Senhora, espere um pouco e irei ver o seu Miguelzinho. Muito admirada ficou a pobre mãe. Como podia Geraldo saber que ela vinha pedir-lhe consolo à sua casa, pedir que fosse à sua casa? Quem lhe contara que seu filho tinha o nome de Miguel? Voltou para casa muito alegre, porque compreendia que se Geraldo se interessava por seu filho, é porque tinha intenção de curá-lo. Pouco depois chegou o nosso santo, que, introduzido no quarto do enfermo, disse: Que estáis fazendo na cama se não tendes febre? Levantai-vos logo. Essas palavras, pronunciadas em tom como de gracejo, produziram impressão desagradável nos assistentes. Viram, porém, com surpresa que o rosto do doente se descongestionava. Voltavam-lhe as cores. Sentando-se na cama, dizia seu extraordinário médico: Irmão, eu me sentia muito mal, mas agora já me sinto bem e gostaria de comer alguma coisa. Ficai em pé para comer. Quem está são não tem motivo de tomar alimento deitado na cama. Levantai-vos. Miguel não esperou nova ordem. Vestiu-se rapidamente, como se nunca estivera doente. Foi à sala de jantar e comeu com grande apetite. Entretanto, Geraldo, antes que a família se refizesse da agradável surpresa e lhe fosse agradecer, havia desaparecido. A mãe, sentada do lado do filho, não se cansava de o contemplar. Apalpou-lhe a fronte, não tinha febre. Perguntou-lhe como se sentia. Mamãe,
Estou completamente bom. Tenho muito desejo de dar um passeio pelo campo. O tempo está tão lindo. Estive tanto tempo encerrado no quarto. No entanto, o pai, querendo certificar-se da melhora do filho, seria aquilo real ou por imaginação? Mandara chamar os médicos que o trataram, recomendando ao criado não lhes dissesse nenhuma palavra do sucedido. Vieram, pois, certos de que o doente estaria passando por uma crise mais aguda, mas quando o viram andando, eles é que sofreram uma crise de espanto e desagrado. Mas, Senhor, como permitis que vosso filho se levante? Vós o estáis matando. É inútil que o tratemos, se permitis tais extravagâncias. Acalmando-os, o cavalheiro contou-lhes o que acabava de acontecer. E agora, senhores, examinai a meu filho. Quero ter certeza do estado dele. Miguel aproximou-se. Os médicos tomaram-lhe o pulso, auscultaram-no, fizeram-no aspirar e respirar profundamente. Mandaram-no repetir todos os números da escala e, por fim, após algumas observações trocadas entre si, o que fazia de médico de cabeceira, exclamou: Senhor, não sabemos como explicar o que aconteceu, mas vosso filho está são. Mais tarde, encontraram-se na rua o milagroso médico e seu jovem favorecido. Este correu para saudá-lo e agradecer-lhe o benefício da cura. Geraldo, sem se impressionar com os agradecimentos, foi-lhe dizendo a queima-roupa: Meu caro Miguel, um dia sereis redentorista. Redentorista, eu? Só quando tocar o céu com as mãos. Geraldo não insistiu e cada um seguiu seu caminho. Mas demos a palavra ao jovem Miguel. Desde que ouvi aquelas palavras, Deus não me deixou mais em paz. Sentia-me fortemente impelido a abandonar tudo por ele. Este impulso era por vezes tão forte que, sem saber como, me surpreendia falando a meus amigos da vaidade das coisas terrenas e do mísero estado dos que se deixam arrastar pelos prazeres e pelo dinheiro. Louvava os que abandonavam o mundo e dizia que se Deus me chamasse à vida religiosa, com gosto deixaria honras, riquezas e parentes para segui-lo. Esses desejos tornavam-se cada dia mais veementes e, por fim, sem o poder evitar, encontrei-me falando ao meu confessor, o santo cônego Leonardo Rossi, dos desejos de fazer-me religioso redentorista. A princípio não aprovou as minhas ideias, dizendo-me que no clero secular encontraria mais vasto o campo de apostolado. Submeti-me ao seu ditame, mas não só não encontrei a paz, mas a intranquilidade aumentou. A ação da graça era tão poderosa que tudo que é terreno me parecia fumo e vaidade, e o que me rodeava, uma prisão. Os meses iam passando e eu, em minha própria casa, sentia-me como um condenado à morte que aspira à liberdade. Preocupado com meu estado de alma, o padre Rossi consultou um missionário redentorista, e ambos foram de opinião que eu devia obedecer à voz de Deus. Nosso Senhor atraía-me a si, cada dia com maior violência, e fez-me compreender com clareza meridiana que, se não seguisse a vocação, ele me abandonaria. Não obstante, que montanhas de dificuldades teria que vencer para obedecer àquele que me chamava. Até essa data, os de casa não tinham ouvidado nenhuma palavra a respeito de meus planos. Mas meu pai o suspeitava e por todos os meios possíveis procurava desviar-me de minhas ideias, mostrando-me as grandes riquezas que possuíra se abraçasse o matrimônio. Dizia mais, se eu quisesse ser padre não seria o mesmo e até melhor ser sacerdote secular que religioso? Quanto teve certeza de minha resolução, secundado por minha boa mãe, redobrou seus ataques. Meus professores e não poucos sacerdotes correram em seu apoio e até o bispo uniu-se a eles, dizendo-me que aquela vocação religiosa a que eu aspirava não me convinha devido à minha saúde. Mas o cúmulo foi quando os próprios superiores redentoristas se manifestaram contrários à minha entrada no convento, temendo que minha saúde não suportasse as agruras da vida missionária. E, no entanto, minha saúde era então excelente. Os médicos que me examinavam periodicamente declararam que eu poderia estudar e trabalhar sem o mínimo inconveniente, porque não restava vestígio nenhum da antiga enfermidade. Meus pais, vendo que minha resolução era inquebrantável, submeteram-se de coração.
O parecer dos médicos deitou por terra a oposição de professores, padres, bispos e superiores, e no dia da Imaculada Conceição de 1753 recebi o hábito religioso de missionário redentorista na casa de noviciado em Pagani. Geraldo tinha sido um bom profeta e eu, um eleito de Deus, era enfim redentorista. Estava no céu. Como dissemos no princípio deste capítulo, inúmeros foram os jovens que abraçaram a vida religiosa ou a carreira eclesiástica movidos por nosso santo. Mas Geraldo não se satisfazia com descobrir a vocação, ajudava os candidatos a perseverar, e quando sabia que um ou uma dos que fizeram entrar em religião estava vacilando, com visitas, quando possível, ou por cartas, animava-os até ver dissipadas as tentações e firmes os candidatos. Por esses aspirantes à vida religiosa, bem depressa ficou Geraldo conhecido em todos os conventos dos arredores, e as superioras alcançaram dos senhores bispos que nosso santo fosse dar-lhes, quase diríamos, exercícios espirituais. E quantas maravilhas de santificação das almas operou nesses trabalhos, só Deus sabe. De uma feita, falando no locutório de uma comunidade, interrompeu o discurso e, fixando o olhar numa das monjas, disse-lhe: até quando continuarás ofendendo a Deus gravemente com esse apego desordenado ao coração de ouro que trazeis oculto sobre o peito? A religiosa não pôde conter as lágrimas. Ali mesmo, ajoelhada, retirou de sobre o peito o coraçãozinho de ouro e, entregando-o à superiora diante de toda a comunidade comovida, confessou a falta que vinha cometendo desde o início de sua vida religiosa. Uma superiora, carregada de anos e de méritos, pediu a Geraldo que lhe obtivesse do céu o ver-se livre do pesado cargo que exercia. Madre, logo ficareis livre dessa cruz, mas Jesus enviará outra, muito mais pesada. Pensativa ficou a pobrezinha, que significariam aquelas misteriosas palavras. Não teve que esperar muito para compreender-lhes o significado. 2 meses depois, aceita sua renúncia, deixou de ser superiora. E dentro de pouco tempo, sentindo-se incomodada, consultou o médico. O terrível mal, o seu horrível sofrimento, outra coisa não era senão um câncer no rosto. Deus dera ao nosso jovem o poder de operar milagres e profetizar coisas futuras para acreditar sua atuação, não só entre o povo, mas também nos conventos. Certa vez, falando ao locutório a uma comunidade, volveu o olhar para uma religiosa que parecia vender saúde. Irmã, disse-lhe, confessai-vos com frequência. Que feliz que sois, mas aconselho-vos que vivais mais unida que nunca com Jesus Cristo, porque dentro de poucos dias ele vos chamará ao seu reino. A religiosa, aquilo foi como se lhe tivessem dado uma punhalada. Ela, com seus 23 anos e com uma saúde estupenda. Ela morta, parecia incrível, mas pelo seguro, como de Geraldo se contavam tantas maravilhas, viveu aqueles dias como se realmente fossem os últimos. Ao 8º dia, pela manhã, sentiu-se mal. À tarde, era defunta. 2 dias depois, seus 23 anos com sua esplêndida saúde estavam debaixo da terra. Compreende-se a enorme influência que a sua palavra, sublinhada por esses e outros muitos prodígios, devia exercer por toda parte. Quase poderíamos afirmar que foi o grande reformador dos conventos de religiosas. Estas, não podendo ouvir e consultar sempre seus conventos, escreviam-lhe, expondo-lhe suas dificuldades. A todos, Geraldo respondia caridosamente e, como declarou um superior, percebia-se nessas respostas que o jovem era inspirado pelo Espírito de Deus. O bispo de Ripacândida dizia que 1/4 de hora de conversação com Geraldo afervorava mais as comunidades que os exercícios espirituais pregados pelos mais zelosos sacerdotes. E não podia deixar de ser assim. O fogo consome tudo que lhe põe ao alcance. O fogo do divino amor que consumia Geraldo comunicava-se a seus ouvintes, e todos sentiam pulsar-lhes os corações aos impulsos de idênticos ideais e amor idêntico.